Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. A nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1063 do STF. Informativo pequenininho, só 4 julgados. E antes de começar, eu faço aquele convite de sempre para você que está sempre aqui, escuta todos os nossos podcasts, mas nunca se inscreveu, nunca deu um like, nunca ativou aquele sininho que fica lá no canto superior direito para ficar sabendo das novidades. Gente, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, por onde quer que você nos escute, não deixa de deixar o like, comentar, compartilhar com os amigos. Assim você ajuda a que esse podcast chegue a mais pessoas, seja melhor avaliado na plataforma e esse projeto possa seguir em frente. E por último, antes de começar, só aquele convite rapidinho, não deixa de seguir nosso Instagram, @legislação_integrada. Primeiro julgado do dia, inserido na Constituição Federal, e o julgado ficou da seguinte forma, o destaque. É inconstitucional por violar os artigos 21, inciso 11, 22, inciso 4 e 48, inciso 12 da Constituição Federal, a norma estadual que proíbe concessionária de serviço de telecomunicação a ofertarem e comercializarem serviços de valor adicionado, são os SVAs. Gente, o que é esse serviço de valor adicionado? É uma coisa que todo mundo conhece. Alguma vez você já recebeu aí um SMS perguntando se você quer saber tudo o que aconteceu com o seu time? Contrate agora o boletim diário do seu clube e não perca nenhuma notícia. Aí você responde sim para 8890 e fica recebendo aquelas atualizações por SMS que vão lhe custar R$ 1 milhão. Ou então, que tal descobrir os astros, o que os astros dizem sobre você? Não perca essa chance, mande o nome do seu signo para o nosso número e fique por dentro de tudo que acontece no seu horóscopo. E aí as operadoras têm vários serviços de valor adicionado. Então, por exemplo, Tim Banca, Claro Banca, Claro Música, Tim Backup, enfim, são milhares, milhares e milhares. E aí lá no estado de Pernambuco, provavelmente, algum deputado estadual ficou indignado porque deve ter recebido alguma cobrança pelo horóscopo sem ter contratado, e aí resolveu apresentar um projeto de lei proibindo as empresas de telefonia a venderem serviços de valor adicionado no estado de Pernambuco. A lei foi aprovada, mas o STF julgou que essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque apesar desses serviços de valor agregado não serem propriamente serviços de telecomunicação, o STF entendeu que a proibição da oferta dessa comercialização ela pode interferir indiretamente na prestação do serviço, porque se trata de algo importante dentro do plano de negócio do setor para manter o equilíbrio econômico-financeiro. E aí o que o STF pensou? Eu vou proibir isso aqui, mas em contrapartida eu vou estar tirando receita da empresa e isso pode implicar em um aumento de valor para o consumidor, ou mesmo isso pode prejudicar a saúde financeira da empresa. E, gente, nem todo SVA, serviço de valor adicionado, é inútil como um horóscopo. Pensem só, por exemplo, o meu plano da TIM tem um SVA muito interessante que eu utilizo, que veio gratuitamente no meu plano, que é o Deezer, que eu utilizo para escutar o melhor podcast de jurisprudência do Brasil, que é o Legislação Integrada. Então, olha só, é um SVA muito importante e muito legal. E para mim foi muito vantajoso também, já que eu recebi gratuitamente ao contratar meu plano. Então, gente, a lei estadual, apesar de não tratar aqui propriamente sobre serviço de telecomunicação, o STF entendeu que está imbricado, né? Então, de fato, há aqui uma inconstitucionalidade formal, e aqui especialmente, né, pelo artigo 22, inciso 4. Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicação e radiodifusão. Próximo julgado do dia, inserido também na Constituição Federal, diz que
é inconstitucional norma do provimento do Conselho da Magistratura Estadual que proíbe o juiz de converter os autos de prisão em flagrante em diligência. Aqui foi um provimento de 2011, lá da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Porque o que esse provimento dizia? Que ao receber a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz designado para atuar no plantão, na forma do artigo 310, incisos 1, 2 e 3 do CPP, deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder liberdade provisória, vedada a conversão em diligência. Então, aqui esse provimento trouxe 3 possibilidades. Chegou o rapaz preso, converte a prisão em flagrante, ou melhor, converte a prisão em flagrante em preventiva, concede liberdade provisória ou relaxa a prisão ilegal. E não pode converter em diligência. Gente, primeiro ponto, isso aqui tá estranho, não tá não? Um provimento tratando sobre matéria de direito processual penal. Gente, isso aqui, primeiro ponto, isso aqui é matéria de direito processual penal. A quem que compete? Privativamente legislar? A União, artigo 22.1. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, só aqui já matou a uma inconstitucionalidade formal. Mas há também uma inconstitucionalidade material. Porque essa norma, ela vulnera uma prerrogativa que é inafastável do magistrado, que é aquela de tomar as medidas que são indispensáveis ao seu convencimento. Então, já pensou se o juiz não puder converter uma prisão em diligência? Ele não está 100% certo da situação, então ele não tem ainda como relaxar a prisão por ser ilegal, não tem ainda como conceder uma liberdade provisória, e ele também ainda não tem elemento para transformar essa prisão em preventiva. E aí, ele não pode designar uma diligência para poder determinar qual vai ser a melhor atitude a ser tomada? É claro que ele pode, gente. Isso aqui é inconstitucional nos 2 aspectos. Formalmente, porque está tratando aqui de matéria de direito processual, competência privativa da União para legislar, e materialmente, porque aqui se vulnera a própria independência judicial, que é um verdadeiro corolário do princípio constitucional da independência do Poder Judiciário. Próximo julgado do dia, inserido no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, lei estadual que concede, por período determinado, isenção de tarifa de água e esgoto e de energia elétrica a consumidores residenciais, industriais e comerciais. Lá no estado de Minas Gerais, a Lei 23.797 de 2021 trouxe uma isenção total de tarifa de água, esgoto e energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais que foram atingidos por enchentes no estado. E aí o tema chegou até o STF porque se argumentou o quê? Que tratava-se aqui de uma competência municipal, interesse local. Então não poderia a lei estadual trazer esse tipo de normativa. E aí, gente, aqui às vezes é trágico como nessa situação, mas é aquela situação que às vezes eu já tenho vontade até de rir do tanto que eu vejo. Sempre que uma decisão assim é julgada, pode procurar aqui nos votos, tem a frase: não obstante a boa intenção do legislador estadual, não obstante a intenção, vai ser julgado inconstitucional, porque se trata aqui de uma matéria referente a direito local. Portanto, não cabe à lei estadual a interferência em contrato de concessão federal e municipal, concessão de serviços federais e municipais, melhor dizendo, alterando condições que impactam na equação econômica financeira. E aqui ainda tinha um detalhezinho. O Estado disse: olha, mas eu sou acionista majoritário da empresa, da concessionária de serviço público em questão. Mesmo assim eu não posso legislar?
e o STF disse, mesmo assim você não pode. Lamento, reconheço sua boa intenção, olha só, mas segundo as diretrizes nacionais do saneamento básico, que está lá na Lei 11.445 de 2007, gente, inclusive que foi atualizada bem recente pela Lei do Novo Marco do Saneamento Básico, Lei 14.26 de 2020. Segundo a legislação, então, compete aos municípios, que são os responsáveis dos assuntos de interesse local, e pela edição de leis que digam respeito a esses temas. Então, a eles cabe a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico. Logo, a lei estadual é inconstitucional e ela não poderia trazer essa isenção de tarifa de água para os consumidores que foram afetados pelas enchentes, infelizmente. O último julgado do dia, inserido pela Lei 8.625 de 93, a Lei Orgânica do Ministério Público, destaque da seguinte forma: é inconstitucional lei estadual que prevê movimentação funcional entre membros do Ministério Público mediante procedimentos e critérios diversos dos estabelecidos pelo modelo federal. Qual foi o problema aqui? Foi em relação à lei lá do estado de Goiás. A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás trouxe algumas previsões que dizem respeito tanto à remoção interna quanto à permuta temporária, que são incompatíveis com aquilo que está previsto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. E aqui são 3 pontos. Quais eram os 3 pontos que eram problemáticos aqui nessa lei do Estado de Goiás? Primeiro, não havia necessidade da divulgação da abertura de vaga através da publicação de edital. Então aqui já é algo que fere isonomia, fere publicidade. Então aqui realmente já é o primeiro ponto muito grave dessa lei. Segundo ponto, havia aqui um critério para remoção interna, que era o da antiguidade na comarca. E na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público não existe esse critério de antiguidade na comarca. Existe critério de antiguidade, mas não de antiguidade na comarca. Então, segundo problema. E o terceiro problema é que aqui traz uma remoção por permuta temporária. Então, diz que a permuta temporária terá duração de 2 anos. E a Lei Orgânica Nacional, ela não traz essa duração de 2 anos. Ela não traz um máximo de tempo que poderá continuar persistindo essa permuta. O prazo de 2 anos que tem na Lei Orgânica Nacional é um interstício no qual não é possível realizar nova permuta. Então o indivíduo ele permutou hoje, só daqui a 2 anos que ele pode permutar de novo. Mas não tem isso de daqui a 2 anos acabou a permuta. Então aqui 3 pontos que de fato merecem ser avaliados por serem pontos bem controversos e pontos cuja inconstitucionalidade foi decidida pelo STF. E a inconstitucionalidade aqui foi em 2 âmbitos. Primeiro, formal, por invasão da competência da União para definir normas gerais para ministérios públicos estaduais, e inconstitucionalidade material, por violar o previsto na Constituição Federal para a progressão e movimentação funcional dos magistrados quanto a critérios de antiguidade e merecimento, os quais se estendem aos membros do Ministério Público, nos termos lá no artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal. E aqui, especialmente aquela questão da antiguidade na comarca como critério, que é algo que não está previsto em lugar nenhum a âmbito federal. Então, gente, por hoje foi isso, informativo pequenininho, né? Não deu nem para se cansar de ouvir. Agradeço muito a você que ouviu até o final, de toda forma, e faço aquele convite especial de sempre, que eu sempre faço, para você que ainda não conhece o Clube da Lei. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, manda um oi no WhatsApp, a gente conversa, eu lhe mando os materiais de degustação, caso você não esteja encontrando no site, envio os vídeos demonstrativos te ensinando a utilizar o material, e não deixa de conhecer esse clube, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito no teu estudo. Ele vai ajudar a organizar o teu estudo de lei seca e jurisprudência,
em um material que é atualizado toda semana, em um material que é extremamente completo e que te dá acesso a vários planos de leitura com única assinatura. Então você tem uma economia e um estudo com continuidade, sem precisar mudar de plano de leitura, mudar de material, ou melhor dizendo, a cada concurso. Então veja só, tudo o que você precisa. Não deixe então de acessar nosso site e vem fazer parte do nosso clube. E meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço novamente a todos, até a próxima.